37 grados van a alcanzar hoy en Sevilla y el pico de calor todavía no ha llegado. Los termómetros vuelven a marcar hoy valores de pleno verano en abril. Y eso tiene Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Duas terras diferentes. O mesmo destino em tons amarelados, a mesma poeira no ar, o mesmo azul no céu de desesperança pela água que não cai. Na semana que passou, o público andou por terras de Andaluzia e olhou para o Alentejo para tentar perceber até que ponta seca está a pôr em causa a sobrevivência da agricultura no sul da península. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este mes de abril va a terminar como uno de los más secos de la historia y la sequía se agudiza. E não há duas maneiras de o dizer. O risco é assustador. O calor que temos sentido neste abril que já foi de águas mil é uma amostra daquilo que vem sofrendo as explorações agrícolas nos últimos tempos, confirmando o cenário de desertificação e das mudanças climáticas para os quais vimos sendo alertados há anos e anos. Não é um perigo hipotético que se anuncia como um destino desolador para as gerações vindouras. É aqui e agora, e está a acontecer como uma sentença que é ditada aos agricultores. A agricultura é uma fábrica sem teto. Estamos sempre a olhar para o céu, disse um dos produtores ouvido na nossa reportagem no sul de Espanha. Do lado de lá da fronteira, o Guadiana está a ser desviado para alimentar uma agricultura que cresceu desregradamente, ao ponto de pôr em risco uma maravilha como o Parque Natural de Doñana, sugando o seu aquífero que alimentava as lagoas de um território classificado como Património Universal da Unesco. Jaime Martínez Conrad e Alamo, das cooperativas agroalimentares de Andaluzia, acha que é mesmo preciso tornar a região, no Silicon Valley da Europa, encontrar na inovação formas de contornar a falta de água. Do lado de cá, o Sado está seco desde a nascente até à barragem de Monte Rocha. Na feira do Ovivejo o calor era tanto que nem o gado se fazia ouvir. Por todo o Alentejo, pastos e searas secaram, palhos e fenos praticamente não existem, e culturas como o olival estão a diminuir a sua produtividade. Rui Garrido, presidente da Associação de Criadores de Ovinos do Sul, não tem dúvidas de que estamos perante uma situação calamitosa. Quem fez mais de 2.000 quilómetros para nos trazer este cenário desesperante foi a Patrícia Carvalho, jornalista de sociedade com quem o Ruben Martins esteve à conversa para este episódio. Tenham uma boa semana. E David, comecei por pedir à Patrícia Carvalho que me apresentasse aquilo que viu nestes últimos dias na Andaluzia, região espanhola mais a sul. Bom, nós estivemos ali na zona da Andaluzia, andámos pela região de Huelva e também de Sevilha. A situação não é tão visível, olhando a paisagem, como poderíamos esperar, dada a gravidade do que está por lá a acontecer. Porque há coisas que à primeira vista tu não percebes logo que são um mau sinal. Vou-te dar um exemplo muito claro. Na região do Huelva estivemos na zona agrícola, fomos falar com o responsável de uma cooperativa dali. A produção ali é sobretudo de girassol, grande bico e trigo. E tu olhas e vês umas manchas muito bonitas e muito coloridas de verde entrecortado com aquele dourado típico do trigo e achas que está tudo ótimo. Até que o senhor de repente nos diz, pois, mas o trigo devia estar todo verde nesta altura, porque ainda é muito cedo para ele estar com esta cor. E depois mostra-te a espiga e o que aconteceu foi que, de facto, devido à falta de água e ao calor muito intenso que tem estado, passou-se ali a mesma coisa que, não sei se tens memória, mas aconteceu no Douro com a vinha no ano passado, que foi o calor muito intenso levou a que a fruta amadurecesse demasiado rápido, ou seja, ele não conseguiu ter nem a dimensão e provavelmente nem a qualidade que seria de esperar. Uma espiga de trigo que deveria ter, segundo ele nos dizia, à volta de 30 sementes, tinha 2 ou 3 e com um tamanho que devia ser o dobro ou o triplo. Ou seja, eles estão à espera de perdas na ordem dos 60% a 70% só no trigo. O resto, está-se tudo muito à espera, como acontece, e cá em Portugal temos feito sempre vários trabalhos sobre a seca e é sempre isto que ouvimos um bocadinho. Enquanto há a esperança da chuva poder ainda surgir e reverter alguns dos problemas, essa esperança mantém-se, não é? E então é disso que eles estão à espera, por exemplo, no Olival, onde estivemos na zona de Sevilha, estamos a falar de culturas de sequeiro e, portanto, estão habituadas, não é? Às falta de chuva e ao calor, resistem muito bem.
Mas como a seca já é tão prolongada, ali já vai uma seca muito grande há 3, 4 anos, o que nos disse o produtor com quem falamos é que neste momento até está tudo muito bonito, as árvorezinhas até estão todas cobertas de flores brancas, e eles esperavam uma boa produção este ano, mas com o calor intenso que tem estado e a ausência de chuva, há várias flores, por exemplo, que já estão queimadas, já não vão dar fruto, e outras que têm a cápsulazinha vazia, não chegou a nascer o que é necessário para depois transformar na azeitona. E, portanto, algumas dessas flores estão perdidas. E agora, se não chover em maio, que é o que ele diz, pode acontecer que o que estiver nas árvores não se aguente, porque ele diz que a falta de hidratação da própria árvore, da planta, faz com que ela não fique tão resistente e muitas vezes não aguenta depois o peso do que tem na sua copa, das folhas e dos frutos, e acontece que por vezes acaba por cair antes de estar pronto para poder ser utilizado, seja para comer como azeitona de mesa, seja para a transformação no azeite. Portanto, o cenário não é bom. Como te digo, tu olhas para os campos e não vês aquela secura que às vezes nós já vimos muito aqui, não seja no interior alentejano, seja no interior transmontano e também noutras regiões da própria Espanha. Na Andaluzia não tens propriamente essa imagem assim, a percorrer pelo menos as zonas por onde andamos, mas o facto é que estavam temperaturas elevadíssimas, nas ordens dos 37 graus, e não há água. Houve um produtor de gado com quem falei que diz que acredita que em 5 anos, 1 em cada 3 dos pequenos produtores, e estamos a falar, por exemplo, de produção do porco ibérico, mas também de ovelha e de vaca, ali da região, que vão desistir, porque têm tido perdas tremendas, os custos estão muito elevados, não há já nada de comer, os pastos não têm alimento, portanto eles já estão a alimentar os animais com aqueles alimentos comprados, o penso e essas coisas, que estão com preços muito elevados, até porque todos sabemos que os cereais, por causa da guerra na Ucrânia, também sofreram essas flutuações de preço, e que não está a ser comportável. Portanto, o que se passa por ali é isso. O que eu vi de toda a gente com quem falamos é que a situação está muito má. Não é a primeira seca, obviamente, grave que eles enfrentam, mas que esta está a ser mais prolongada, não é? Tem por trás o problema de já vir com 2 ou 3 anos, ou 4 até, de seca já na região, e que cada vez se torna mais difícil. É muito curioso porque tu vais falar com os agricultores e o termo alterações climáticas surge da boca deles com muita facilidade. Eu até estava ali com o texto a dizer que se alguém tem dúvidas sobre a existência das alterações climáticas, que vá falar com os agricultores, porque eles estão a assistir. Eles já descrevem tudo o que estava previsto nas projeções que foram feitas do que se vai passar na Península Ibérica, com períodos de seca cada vez mais prolongados, temperaturas mais elevadas, períodos de chuva menores, irregulares, e quando acontecerem de forma muito intensa. É tudo isto que eles estão ali a assistir de forma já muito clara, e está na boca de todos o termo alterações climáticas, e eles sabem que têm de se preparar para isso. Eles não se limitam a queixar-se dos problemas que estão a enfrentar, apontam também o que consideram ser soluções, falam muito na questão da dessalinização, da utilização das águas que usamos em casa, seja nos banhos, na torneira da cozinha, que deveria ser reutilizada e não se devia perder, devia ser reutilizada para poder ser usada nos campos. E têm um sonho tremendo com o Alqueva, não é? Porque queriam ter uma coisa do mesmo género ali ao pé. E não é que esteja muito longe, mas está do outro lado da fronteira. E todos dizem que é preciso uma obra que seja capaz de, lá está, quando há esses períodos de chuva muito intensa, de reter essa chuva para quando depois ela não existe, para ser capaz de se poder recorrer a esses grandes reservatórios que possam ajudar a manter alguma atividade ali, porque senão eles temem que as coisas fiquem cada vez piores. Percebeste se neste momento o Governo Regional da Andaluzia já está a apoiar estes agricultores e se já há projetos para, de certa forma, alterar o tipo de plantações que são feitas nestas regiões para culturas que não necessitem tanta água, ou isso neste momento está fora de questão? Não, a questão nem é bem essa. O Governo Regional já aprovou, aliás, há um conflito grande porque estamos a falar de uma região sob a alçada do PP, enquanto o Governo de Espanha é do PSOE, não é? Mas quem tem de facto a responsabilidade nacional da gestão das águas é o Governo Central.
O Governo Regional já avançou com uma série de ajudas, que são bem-vindas, como é óbvio, mas o que todos eles dizem é que são precisas ajudas estruturais, porque estas ajudas pontuais podem ajudar no curto prazo, e obviamente que são necessárias, mas que isso no longo prazo não vai resolver nada, porque isto que está a acontecer agora é algo que eles acreditam que veio para ficar, e que a ciência nos tem dito também que é assim, e que provavelmente vai piorar. Em relação ao tipo de culturas, e estas culturas com quem eu falei, muitas delas são culturas de sequeiro. Depois tens aquela outra realidade que também tem sido bastante falada, e nós também estivemos lá por causa do problema do Parque da Doñana, não é? Que tens ali toda aquela zona de estufas, não é? E dos frutos vermelhos, que assim é uma cultura de regadio e que levanta outro tipo de problemas. Neste momento, a questão da Doñana está transformada numa enorme arma política, porque vai haver eleições nacionais em breve, e o Governo da Andaluzia quer basicamente regularizar uma série de plantações que foram sendo abertas de forma ilegal ali na zona de Doñana e que está dizem os ambientalistas e os opositores, e até mesmo a comunidade europeia também já se pronunciou contra isso, está a esgotar um aquífero que existe ali sobre o parque e que era o que alimentava em grande parte, juntamente com as águas da chuva, as famosas lagoas, que estão neste momento praticamente todas secas, segundo nos disse um dirigente da WWF com quem falamos lá. O outro problema dessas plantações de regadio, e que também nos afeta diretamente, é que a alternativa que eles encontram para poder regar esses espaços é ir buscar água, nomeadamente ao Guadiana. Nós já noticiamos no final do ano passado que estava a ser retirada a água ilegalmente do Guadiana para regar estas plantações do Huelva, e é isso que continua a acontecer, e é isso que aparentemente Espanha, ou pelo menos ali a zona de Andaluzia, está a tentar fazer a todo custo. É arranjar formas de fazer ali uns transvasos que retirem água do Guadiana e de onde for seja possível, para poder alimentar essas culturas. Ou seja, não há no governo regional intenção de diminuir esse tipo de culturas, mas sim de encontrar uma solução para as poder manter. Que, como é óbvio, há sempre quem diga que isso não faz sentido nenhum. O dirigente da WWF com quem falamos, por exemplo, diz que se for avante a proposta do PP para legalizar as estruturas de frutos vermelhos que existem ali na zona e que farão aumentar a área que já está aprovada e prevista num plano que já tem vários anos, que os primeiros de Doñana vai sofrer, como é óbvio, vai transformar-se, mas quem vai acabar por colapsar primeiro serão mesmo essas culturas, porque diz que vão chegar a uma determinada altura que não vai haver água de todo. Mas isso parece que por enquanto é um problema que as pessoas ainda não querem enfrentar, porque de facto esse tipo de culturas dá muito mais dinheiro e acabam por ser mais fáceis, digamos assim, de gerir do que as outras que estão dependentes do tempo, do clima, de se chove ou se não, pelo menos enquanto não há outro tipo de soluções mais estruturais, lá está, que permitam garantir que há sempre alguma água quando ela falta de forma natural. Essa é uma questão, porque na Extremadura já há alguns cortes de água, algumas limitações de água à população. Na zona da Andaluzia ainda não se fala em cortes para o consumo humano, certo? A situação ainda não chegou a esse ponto, mas no futuro pode chegar a esse ponto. Mas já está na preocupação de várias pessoas. Alguns dos agricultores já me falaram disso, né? Já há restrições em termos, por exemplo, há campanhas que não se vão fazer. O arroz, acho que só será permitida a plantação de 10% do que era possível. O algodão, o tomate, não vão de todo avançar. Quem usa rega, por exemplo, na zona do olival, sendo uma cultura sobretudo de sequeiro, há ali alguma rega que é feita, e quem usa rega já foi cortado o volume da água que era possível em relação usar em relação ao que estava no ano anterior, porque não há. E já tive ali pelo menos um dos agricultores que me disse que uma das preocupações que eles enfrentam já não é só com a questão económica, mas é essa, não é? Que a situação a prolongar-se e a continuar assim vai começar a afetar o consumo humano, como é óbvio, e isso já acrescenta mais uma camada ao problema, não é? Que, se calhar ainda mais complexo de dizer. E na edição do Público desta terça-feira olhamos para aquilo que foi o 1º de maio, com os desfiles da CGTP e a concentração da UGT. Estamos igualmente atentos ao que se vai passar nesta semana, decisiva também em termos políticos, depois da polémica em torno de João Galamba
e o assessor do Ministro das Infraestruturas, que acabou por alegadamente estar envolvido em cenas de pancadaria no interior do edifício do Ministério e ter, segundo o que nos contou o Ministro das Infraestruturas, roubado um computador que continha informação classificada. Eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pontes e a Patrícia Carvalho esteve cá comigo neste episódio. Tenha uma boa semana, uma vez que hoje começamos mais tarde, à terça-feira. Até amanhã. O público fica no ouvido.